Olá, meus amigos e minhas amigas. No dia em que Trump vai conversar com Putin sobre a guerra na Ucrânia e um dia depois do maior ataque de drones de toda a guerra, iniciamos falando sobre mais um ataque russo contra a Ucrânia. Segundo autoridades locais e a polícia ucraniana, uma mulher de 75 anos e um homem também na casa dos 70 morreram em ataques russos separados na região de Kherson, no sul da Ucrânia. Bom, a informação foi divulgada hoje, segunda-feira, tá? A mulher morreu no domingo à noite durante um bombardeio que atingiu uma área central da cidade de Kherson, que é a capital da região. 2 outras pessoas ficaram feridas nesse mesmo ataque. As imagens divulgadas pela polícia no Telegram mostram prédios devastados, carros completamente destruídos e, segundo eles, foram atingidos 2 prédios, 17 casas e uma fábrica, além de outras infraestruturas. Gente, enquanto tudo isso acontece, os russos continuam avançando na linha de frente, hein? Imagens geolocalizadas que foram publicadas agora, no dia 18 de maio, mostram que as forças russas avançaram ao sul de Rekivka e ao nordeste de Novomikhailovka, 2 pontos que ficam ao sudeste de Borova. Essas tropas também atacaram em várias outras direções, ao norte de Borova, nas redondezas de Bohuslávka, ao nordeste, perto de Zarizov, e se movimentando em direção à Nova Kruliakivka, além de ações ao leste, nos arredores de Kopansk, e ao sudeste, com combates perto de Rekivka, Olivka, Tverdokbole e Novoyeorivka. Tudo isso, gente, ontem e anteontem, tá? Bom, meus amigos, como disse logo no início do vídeo, hoje, segunda-feira, Trump está prestes a conversar com Putin para tratar de paz na Ucrânia. Isso acontece enquanto líderes europeus continuam pressionando Moscou por um cessar-fogo imediato, ao mesmo tempo em que enviam armas para a Ucrânia e lançam rodadas de sanções contra Moscou. Trump, como sabemos, vem dizendo que quer ser lembrado como um pacificador e tem insistido publicamente pelo fim do que ele chama de banho de sangue na Ucrânia. Na visão dele e da sua administração, o conflito é uma espécie de guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia. Então, segundo essa lógica, só os dois poderiam terminar essa guerra. Como vocês sabem, representantes dos dois lados, Ucrânia e Rússia, se encontraram em Istambul na semana passada, Foi a primeira reunião desse tipo desde março de 2022. O encontro aconteceu depois que Putin propôs conversas diretas, enquanto os europeus, juntos com Kiev, tentavam impor um cessar-fogo imediato. Bom, mas vamos falar sobre a conversa de hoje, Trump escreveu em sua rede, a Truth Social, que a ligação com Putin teria 2 focos principais: parar o banho de sangue, que segundo ele está matando mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana, e discutir questões comerciais. E aí ele concluiu dizendo: esperançosamente será um dia produtivo, um cessar-fogo será alcançado e essa guerra muito violenta, que nunca deveria ter acontecido, vai terminar. Bom, o horário da ligação também já foi divulgado, 10 da manhã no horário da costa leste dos Estados Unidos, o que dá 14 horas em horário de Brasília. O Kremlin confirmou que está se preparando para esse contato. Além disso, Trump também disse que pretende conversar com Zelensky e com vários membros da OTAN. Mas, gente, a verdade é que Putin continua firme nas suas exigências para encerrar a guerra, mesmo com a pressão pública e privada vinda de Trump e de líderes europeus. Em junho de 2024, Putin declarou que a Ucrânia teria que abandonar oficialmente sua intenção de entrar na OTAN e retirar suas tropas de todas as áreas das 4 regiões ucranianas que a Rússia reivindica. Essa continua sendo a linha vermelha do Kremlin. No domingo, o primeiro-ministro britânico Starmer falou sobre a guerra com líderes dos Estados Unidos, Itália, França e Alemanha. Depois da conversa, Macron publicou no X dizendo: amanhã, o presidente Putin deve mostrar que quer a paz, aceitando o cessar-fogo incondicional de 30 dias proposto por Trump e apoiado pela Ucrânia e pela Europa. Ou seja, Macron tentando pautar a conversa entre os dois, mas, como já vimos, Trump não tem intenção de fazer uma paz que dê qualquer crédito à Europa. Agora temos que lembrar que, segundo o próprio Putin, um cessar-fogo agora seria prematuro. Ele afirma que a luta não pode parar antes de algumas condições que ele considera fundamentais serem resolvidas ou pelo menos esclarecidas. E aí entra uma preocupação dos europeus, Mesmo com o desejo de paz, muitos líderes temem que Trump e Putin acabem costurando um acordo que, na prática, deixe a Ucrânia sem 1/5 do seu território e sem garantias reais de segurança contra novos ataques no futuro. Já Putin vê tudo isso como um divisor de águas na relação entre Moscou e o Ocidente. E ele repete sempre que, depois da queda da União Soviética em 1991, a Rússia foi humilhada, principalmente pela expansão da OTAN e pela presença crescente do Ocidente em regiões que ele ainda considera parte da esfera de influência russa, como a própria Ucrânia.
Bom, considerando a hora em que eu vou publicar esse vídeo, gente, eles vão estar conversando exatamente nesse momento. Então vamos aguardar para saber o resultado dessa jogada de xadrez, cuja partida parece longe de acabar, hein? Bom, dando um pulinho no Oriente Médio, Netanyahu disse hoje, segunda-feira, que pretende manter o controle total sobre todo o território de Gaza. Isso apesar da pressão internacional que forçou o governo israelense a aliviar o bloqueio humanitário. Um bloqueio que tem deixado a população palestina à beira da fome. Veja o que ele disse. Há combates enormes em andamento, intensos e enormes. Vamos controlar todas as partes de Gaza. Bom, essa fala veio num vídeo em que Netanyahu também prometeu alcançar o que chamou de vitória completa, o que para ele significa não só destruir o Hamas, mas também garantir a libertação dos 58 reféns que ainda estão sob o poder do grupo. E enquanto essas declarações eram feitas, gente, a realidade no terreno já estava se intensificando, tá? A cidade de Khan Yunis, no sul da faixa, recebeu alertas da Força de Defesa israelense instruindo os civis a evacuarem imediatamente para a costa. Segundo os militares, a área vai ser alvo de um ataque, nas palavras deles, sem precedentes. Mesmo assim, caminhões de ajuda humanitária conseguiram seguir em direção ao norte de Gaza. Isso aconteceu depois de Netanyahu ser pressionado a liberar a entrada de uma quantidade ilimitada de ajuda, Uma decisão que veio em resposta à crescente preocupação global com relatos de fome em massa. Segundo Netanyahu, gente, até senadores americanos tradicionalmente aliados de Israel, nossos melhores amigos no mundo, como ele mesmo disse, têm demonstrado preocupação com essas imagens de fome. E isso está colocando o apoio internacional a Israel em risco. Foi nesse contexto que ele falou em resolver de algum modo o problema. A fala parece ter sido direcionada ao núcleo mais radical do seu governo, que defende impedir completamente a entrada de ajuda para não beneficiar o Hamas. Nas últimas 24 horas, o exército israelense afirmou ter atingido 160 alvos em Gaza, entre posições antitanque, túneis e depósitos de armas. Pelo menos 20 palestinos morreram nesses ataques, segundo fontes médicas locais. As operações fazem parte de uma nova fase chamada de Operação Carruagens de Gideão, que tem como objetivo, segundo o comando militar israelense, destruir completamente as capacidades de combate e de governo do Hamas e recuperar os reféns levados no ataque de 7 de outubro de 2023. Bom, para quem não sabe, Gideão foi um juiz hebreu que liderou 300 israelitas contra um exército inteiro, vencendo a guerra, ao contrário dos 300 de Esparta da história grega, Bom, mas voltando ao poder do Gideão de hoje, que não usava apenas cântaros e tochas, enquanto os aviões bombardeavam, houve também uma ação terrestre que chamou a atenção. Segundo moradores e médicos, uma força disfarçada israelense matou um comandante de um grupo aliado ao Hamas. Ele se chamava Ahmed Shahan e liderava o Comitê de Resistência Popular. Shahan foi morto em Khan Yunis depois de um confronto direto com as tropas. Essas forças teriam se infiltrado na cidade disfarçadas de civis deslocados. Segundo relatos, após a execução, levaram a esposa e o filho do comandante, recuando em direção à fronteira com cobertura de bombardeios aéreos. Bom, gente, a escalada é evidente, Só nos últimos 8 dias, mais de 500 pessoas teriam morrido em ataques israelenses, isso de acordo com a Autoridade de Saúde palestinas. Ao mesmo tempo, Israel anunciou a liberação parcial do bloqueio. 50 caminhões com farinha, óleo e leguminosas seriam autorizados a entrar ainda nesta segunda-feira, segundo informou a imprensa palestina. Bom, já fontes israelenses falam de pelo menos 9 caminhões com alimentos infantis. Essa abertura parcial acontece no momento em que não houve qualquer avanço concreto nas negociações indiretas entre Israel e Hamas em Doha, no Catar. O ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, que, lembrando, deixou o governo após desentendimentos com Netanyahu, criticou a condução da guerra. Segundo ele, o fato de o Hamas ainda estar operando em Gaza é uma falha retumbante da campanha militar israelense. E ainda completou: se tivesse havido um plano para substituir o Hamas, nem estaríamos discutindo se a ajuda chegaria ao grupo, porque ele já não estaria no controle. Netanyahu também comentou as negociações de cessar-fogo. Segundo ele, as discussões envolvem não só um acordo de trégua e a troca de reféns, mas também a possibilidade de terminar a guerra com a saída do Hamas de Gaza e a desmilitarização completa do território. Até agora, essas condições têm sido rejeitadas pelo Hamas, Um dos dirigentes do grupo, Sami Abu Zuhri, responsabilizou Israel pela estagnação das conversas em Doha
e disse que a intensificação dos ataques representa, nas palavras dele, uma sentença de morte para os reféns que ainda estão vivos. E enquanto isso, gente, a realidade humanitária é devastadora, né? Segundo autoridades de Gaza, mais de 53 mil pessoas já morreram desde o início do conflito, a maioria civis, e praticamente toda a população da faixa, que soma cerca de 2,3 milhões de pessoas, já foi deslocada. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.